abrindo as nossas Bíblias em Romanos capítulo 16. Romanos 16, a partir do versículo de número 17. Gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto e permanecesse com a sua Bíblia aberta. Amém, queridos? Quantos encontraram? O texto de Romanos, capítulo 16, versículo 17, nos diz assim, queridos: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que foi lida. Estamos com o nosso coração agora aberto e preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que venha a falar a nós, Pai, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem é que conhece aquele versículo que diz assim: diga com quem tu andas, que digo quem tu és? Quem já ouviu esse versículo? É um ditado. Os irmãos estão espertos. Muito bem, meus queridos. Esse não é um versículo, mas é um ditado, queridos, que nos ensina muitas coisas valiosas e verdadeiras. Diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então, queridos, nesta noite, este é o tema do nosso sermão, onde nós estaremos aqui discorrendo e aprendendo um pouco sobre esse princípio. Não estarei ministrando em cima deste tema, mas sim em cima de versículos que têm tudo a ver com esse tema nessa noite. Então, você pode permanecer com a sua Bíblia aberta, porque nós estaremos lendo alguns versículos desses. Amém? Então, amados, nós acabamos aqui de ler nessa noite as admoestações, do apóstolo Paulo aos romanos, à igreja de Roma, que estava estabelecida ali na cidade de Roma. E Paulo então começa dizendo: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. E ele continua dizendo: afastai-vos dele. Aqui, queridos, a doutrina, ela torna-se padrão. Eis aqui, querido, uma autoridade da mensagem apostólica àquela igreja. O apóstolo Paulo está dizendo algo muito sério. O apóstolo Paulo está dizendo para que esta igreja se desvie daqueles que produzem contendas, daqueles que produzem divisões no meio da igreja, porque muitas pessoas tinham sido infiltradas no meio da congregação, no meio da igreja, dizendo ser crentes, mas não eram, dizendo ser convertidas, mas não eram, e causavam no meio da igreja divisões, dissensões e escândalos. Então o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação muito clara: afastai-vos desses. E pensando nisso, queridos,
nós observando aqui esse texto, no versículo 18, ele diz assim: porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor. E o texto continua dizendo: e sim ao seu próprio, ou seja, ao seu próprio querer, à sua própria vontade. Essas pessoas não se importam com o bem coletivo, essas pessoas não se importam com o bem de uma comunidade, elas se importam consigo mesmos, elas se importam em agradar a si mesmos, a se satisfazer a si mesmos. Então o apóstolo Paulo, ele continua dizendo aqui, olha só que interessante: e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Você vê que interessante, esse tipo de pessoa parece crente, mas não é, parece convertido, mas não é, é o joio no meio do trigo, e com palavras doces, com palavras de lisonjas, vem com aquela conversinha mole nos nossos ouvidos, tentando fazer contendas e dissensões. Então a palavra de Deus, ela nos fala que nós devemos afastar do meio desse povo, não dar ouvidos a essas pessoas, não dar lado para pessoas que causam esse tipo de situação no meio da congregação. O apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 19: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Então ele está falando para uma igreja que é obediente, para uma igreja que ouve as orientações. Então ele diz: olha, cuidado com essas pessoas, cuidado com aqueles que se dizem ovelhas, mas são lobos ferozes, cuidados com esses que se dizem ovelhas, mas não são, são pessoas que estão servindo a si mesmos e não a Cristo, estão servindo ao seu próprio querer e não à comunidade. Então apartai-vos desses. E pensando nisso, querido, nesta noite, lendo esse texto e meditando nesta palavra, é que me veio à mente esse tema: diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Interessante, queridos, que a palavra de Deus está cheia de versículos e orientações que nos orientam e nos mostram algo bastante similar a esse ditado. Se você abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, ela diz assim: aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Olha só que palavra interessante: aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Então, querido, como nós vemos nesse versículo aqui acima, quem anda com pessoas sábias, inteligentes e ajuizadas, certamente se tornará uma pessoa mais sábia também, não é verdade? Se você anda com pessoas sábias, com pessoas inteligentes, com pessoas que têm a palavra de Deus em seu coração, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, você se torna uma pessoa também ainda mais sábia. Isto é a palavra de Deus. Se as tuas companhias forem boas, elas certamente só somarão coisas edificantes para a sua vida. Mas quem se mistura com porco, farelo come. Já viu esse ditado? Se as suas companhias forem boas, se as suas companhias forem saudáveis, você será edificado, você crescerá em todos os sentidos da sua vida. Mas se você andar com pessoas com comportamentos duvidosos, com comportamentos que não agradam ao Senhor, com palavras, como diz aqui o versículo de número 18, de lisonjas, enganando o coração dos incautos, certamente você também será enganado. Então, queridos, aquele que anda com sábio será... Você quer ser sábio?
Você quer ser abençoado? Ande com pessoas sábias. Ande com pessoas que vão edificar a sua vida, que vão ajudar você a crescer espiritualmente. Amém, queridos? Neste caso, queridos, aqui você mesmo demonstrará ser uma pessoa sábia, pois pessoas boas e sábias tendem a te influenciar para o bem. Pessoas sábias te influenciam para o bem. Então, queridos, quem anda com sábio se torna sábio. Amém? Segundo versículo é o Salmo de número 1, versículo 1, que diz assim. Na Bíblia King James, ele tem uma versão bastante interessante. Na João Ferreira de Almeida, ele diz assim: bem-aventurado é o homem, né? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, e nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. A versão King James diz assim: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, e nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Queridos, abençoado é o homem. Aqui, queridos, esse salmo, você muitas vezes tem lido, muitas vezes você lê, mas muitas vezes nós não paramos para meditar. Este é um salmo que precisa estar gravado na nossa mente e no nosso coração. Nós vamos analisar aqui alguns detalhes de cada frase nele, queridos. Olha só, vamos abrir comigo lá, o salmo de número 1, salmo de número 1. Salmo de número 1, olha só que interessante. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Olha que interessante, isso é promessa do Senhor para as nossas vidas. Aquele que anda segundo o sábio, segundo uma pessoa de Deus, na direção do Senhor, ele se torna como uma árvore plantada junto à corrente de águas, ou seja, uma árvore sadia, onde ela dá os seus frutos, e esse fruto é com qualidade. Mas se você se assenta na roda dos escarnecedores, se você se detém no caminho dos ímpios, se você anda segundo os conselhos daquele que só querem te levar para baixo, você certamente será uma árvore mirrada, que não dará fruto, e se der algum fruto, será um fruto estragado ou azedo. Então, queridos, o texto aqui diz: não siga os conselhos dos ímpios. Amém? A Bíblia fala muito sobre os conselhos, e de fato é muito bom a gente ouvi-los, é muito bom ouvir conselho, isso é muito bom, mas ouvir conselhos de pessoa certa, de pessoas que temem a Deus, de pessoas que têm o seu coração plantado em Deus, porque, querido, a boca fala do que o coração está cheio. Existem pessoas que estão com o coração cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de coisas ruins, e ele só vai passar para você coisas ruins. A palavra de Deus também nos orienta que não tem como jorrar água limpa de uma fonte suja. Se aquela pessoa está com o coração amargurado, todo cheio de rancor e de ódio, não tem como ele jorrar água limpa. Só jorra água limpa uma fonte limpa. Amém, queridos? Meus irmãos, a Bíblia fala sobre isso.
nós precisamos entender que o Senhor quer que nós amadureçamos. O Senhor quer que eu e você cresçamos a cada dia na graça e no conhecimento dEle. Muitas vezes, queridos, as nossas companhias, sendo companhias insensatas, de mau caráter, meus queridos, isso acaba influenciando a nossa vida espiritual. Você já andou do lado de pessoas que só reclamam? Quem já viu pessoas assim? Tudo para ela não está bom. E se você começar a conviver muito com esse tipo de pessoa, daqui a pouco você está do mesmo jeito que ela, só reclamando da vida. Daqui a pouco você começa só a enxergar coisas ruins. Eu acho interessante, queridos, que muitas pessoas, elas só enxergam carniça. Quem enxerga carniça é o urubu, né? O urubu só enxerga carniça, não consegue enxergar coisas boas. Às vezes olha para uma situação e só vê tragédia, olha para uma situação e só vê coisas ruins. Queridos, o Senhor quer que tenhamos um olhar de beija-flor. Não venhamos enxergar somente coisas ruins, mas venhamos enxergar flores. Amém? Sermos pessoas que andam segundo conselhos de pessoas que têm um coração abençoador. Porque se você andar com pessoas negativas, que só reclamam, que só falam mal dos outros, que só falam mal da igreja, só falam mal do pastor, só falam mal dos irmãos, infelizmente você vai cair no erro de acabar também tendo esse tipo de atitude. Querido Deus, que Ele possa nos livrar desse tipo de pessoas. Amém? Que Ele possa nos livrar de pessoas que têm esse comportamento. Porque, queridos, de pessoas más o mundo já está cheia. De pessoas que criticam e falam mal de tudo e de todos, o mundo já está cheio. Espalhe palavras abençoadoras. Espalhe palavras de amor. E você vai ver, querido, que tudo à sua volta vai mudar. Vai mudar. Amém? Outro texto bastante interessante é o de Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios 15, 33. Que diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons. As más companhias corrompem os bons. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo novamente: não se engane, não se deixe enganar. Diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Que tipo de pessoa você tem andado? Quem são as suas companhias? Quem são os seus amigos? Os seus amigos são pessoas tementes a Deus? Os seus amigos são pessoas que honram a Deus, que são obedientes a Deus? Ou os seus amigos são aquelas pessoas que não têm princípio nenhum, que não obedecem ninguém, que não têm submissão a nada, que não têm princípio e valor nenhum? Qual o tipo de pessoa que você tem andado? Quais são as suas companhias? Elas são boas? Elas têm feito bem para você? Queridos, vamos lá. Você é uma pessoa boa e muitos gostam de você. Te acham uma pessoa divertida e se sentem bem quando você está no meio delas. Mas você já reparou quando surge uma pessoa nova, com a qual, por um motivo ou outro, você acaba convivendo e deixa seus comportamentos serem influenciados por ela, como que as coisas mudam? Você muitas vezes é uma pessoa boa, você muitas vezes é uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto, mas quando você começa a andar com pessoas que têm um comportamento ruim, o que acontece? As pessoas começam a se afastar, as pessoas começam a te deixar de lado. Porque, queridos, muitas vezes nós somos influenciados por esse tipo de pessoa.
Amados, nós fomos chamados por Cristo para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados por Cristo para ser influenciador, não ser influenciado. Amém? Então o texto diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Muitas vezes você olha para o irmão Wilson, e você olha para ele e fala: nossa, que homem abençoado, que homem de Deus. E você tem aquela admiração por aquela pessoa, e você conhece ele, e você conhece a vida dele, sabe do proceder dele, da conduta dele. Mas de repente você começa a andar com pessoas que começam a falar: aquele irmão não é tudo isso não. Aquela pessoa, não se engana não, essa cara de bonzinho, tem alguma coisa por trás. E aí você começa a ficar o quê? Com uma pulga atrás da orelha. Aquele seu conceito, aquele seu valor que você tinha da pessoa, que você o conhecia há anos, já começa a ser comprometida por conta de palavras, de conversas más, que acabam colocando então muita dúvida, rancor e ódio dentro do seu coração. E aí você começa a enxergar o Wilson de um jeito diferente, você já começa a olhar com ele desconfiado, você já começa a não dar aquele crédito que você dava. Sabe o que esse texto está dizendo, queridos? Justamente isso: as más companhias corrompem os bons costumes. Não devemos andar com esse tipo de pessoa. O apóstolo Paulo nos mostra aqui no versículo de número 17: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Ou seja, presta atenção nessas pessoas, presta atenção nesses homens e nessas mulheres que têm causado divisões. Presta atenção, olha só. Rogo-vos, irmãos, que noteis bens, que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. E ele continua dizendo: afastai-vos deles. Pastor, mas o senhor está sendo radical. Não sou eu, é o apóstolo Paulo. Você fica com a palavra das pessoas ou com a palavra de Deus? Então a palavra de Deus é muito clara. Se essa pessoa que você tem andado tem te influenciado para o mal, deturpando aquilo que é puro em seu coração, afaste-se dele. As más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Outro versículo, querido, bastante interessante, está lá em 1 João 1,7, que diz assim: mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os... E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Andar na luz aqui, queridos, como aplicação pode ter algumas interpretações diferentes, mas uma delas certamente está ligada às nossas amizades e companhias cotidianas. Se nós convivermos com pessoas boas, que nos inspiram e servem de boa influência, nós nos aproximaremos mais de Deus. Mas se nós andarmos com pessoas ímpias, com comportamentos ímpios, certamente nós nos afastaremos de Deus. Muitas vezes você pode dizer assim: mas pastor, aquela pessoa é crente. Será que é? Aquela pessoa é batizada, é convertida. Será que realmente é, querido? A palavra de Deus diz: pelos frutos vos conhecereis, pelos frutos vos conhecereis. Se essa pessoa não tem dado um bom fruto, se essa pessoa não tem mostrado bons frutos, certamente ela não é convertida. Então, irmãos, tome cuidado com o que você ouve,
Cuidado com quem você anda, cuidado com aquilo que dizem, toma cuidado com as suas companhias, porque elas podem te influenciar para o bem ou para o mal. Se você anda com pessoas de Deus, elas vão te influenciar para o bem. Mas se você anda com pessoas incrédulas e ímpias, elas vão te influenciar para o mal. Esta é a palavra de Deus aos nossos corações, queridos. E não tem como nós fugirmos disso. Muitas vezes as pessoas, elas acabam achando que, não tem problema, eu vou conseguir consertar essa pessoa, eu vou conseguir fazer com que ela melhore. Querido, é igual aquela moça que muitas vezes quer casar com o moço e o moço não é cristão. Ela é cristã, mas o moço não é, e ela fala: não, pastor, eu vou trazer ele para a igreja, eu vou trazer ele para a igreja. Irmãos, já foi feita uma pesquisa, e isso é comprovado, que 99% dos casos, a moça sai da igreja, não consegue trazer o moço para a igreja. Então, queridos, nós precisamos compreender e entender quem são as nossas companhias. Se essa sua amizade, se essa sua companhia está fazendo você se afastar da comunhão com Deus, da comunhão com o corpo de Cristo, a comunhão da sua comunidade, fuja. Se essas amizades estão te influenciando para o mal, fuja dela. Amém? Ande com quem quer o seu bem, o bem do corpo. Ande com quem vai te influenciar para o bem. Ande com aqueles que realmente são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Você entendeu essa palavra, meu querido? Se alguém realmente te perguntasse: diga-me com quem andas. Se alguém te perguntasse aqui nessa noite: me diga com quem você tem andado, você se sentiria envergonhado de dizer quem são suas amizades e o que elas dizem? Você se sentiria envergonhado? Se você sente vergonha de suas amizades, então deve fazer pelo menos 2 perguntas. Elas são realmente boas para mim? Ou, o que há de errado comigo que estou me envergonhando do fulano, do Beltrano? Essas são as 2 perguntas que nós precisamos fazer, queridos. Se as minhas amizades são boas, se elas são de Deus, nós não teremos vergonha nenhuma de andar e de dizer com quem nós andamos e o que nós dizemos e o que nós compartilhamos. Mas quando as amizades não são boas, normalmente nós ficamos ressabiados, temos vergonha e muitas vezes não podemos compartilhar aquilo que conversamos. Então, se isso está acontecendo, toma cuidado. Se não, continue assim e que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar a Deus enquanto o louvor se posiciona. Nós estaremos agora buscando a Deus e dizendo a Ele como está a nossa vida diante da presença dEle. Com quem nós temos andado? Quais são as nossas amizades? Elas têm nos influenciado para o bem ou para o mal? Você tem a oportunidade agora de dizer: Senhor, eu tenho muitas vezes andado em caminhos que não agradam ao Senhor. Eu tenho muitas vezes andado com pessoas que não têm glorificado o nome do Senhor, que muitas vezes não têm feito bem, mas que hoje eu possa tomar uma atitude diferente, que eu possa, ao invés de ser influenciado, eu possa influenciar aqueles que estão à minha volta.
pois o Senhor tem nos chamado para ser sal. E o sal dá sabor, dá tempero certo. E a luz é um referencial. As pessoas precisam olhar para mim e ver em mim uma referência. E que eu possa influenciar a vida dos meus amigos, influenciar as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estudam comigo, os meus vizinhos, a minha família, que eu possa ser um influenciador, uma pessoa que mostra a diferença através de uma vida de integridade na presença de Deus. Por isso, Pai, neste momento nós oramos e colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor. Olha para os nossos caminhos, esquadrinha o nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos, olha para dentro de nós e vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau, algo, Senhor, que não tenha agradado ao Senhor. Perdoa os nossos pecados nesta noite, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, e queremos, Senhor, voltar ao caminho, voltar ao primeiro amor, voltar para as primeiras obras, ó Deus, voltar a fazer aquilo que eu fazia com amor e com dedicação. Ó Deus, me ajuda a ser um cristão melhor, a ser uma pessoa que influencia e não seja influenciado. Me abençoa, Senhor, nesta semana, sê comigo, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas.